Muito bem, meus amigos, vamos falar aqui sobre a coluna do Fernando Schuller, do Estadão, onde ele fala sobre o STF, sobre o medo que ele gerou na população, né, nas pessoas, nos influenciadores, nos jornalistas, né, porque o STF se tornou tão poderoso que hoje fica todo mundo morrendo de medo, né, fica todo mundo morrendo de medo de falar mal, de julgar, de criticar, com medo do STF retaliar, punir, né, e ficou ainda mais claro isso ao longo dessa semana, né, com o senador Alessandro Vieira, que ele apresentou lá o relatório da CPI, pedindo o indiciamento de alguns ministros e pronto, né? O STF veio para cima, já ameaçou prender, já ameaçou criminalizar o Alessandro Vieira, já ameaçou caçar os direitos políticos dele, tirar ele da eleição. Então o Fernando Schunder faz um questionamento aqui. Será que nós nos tornamos uma sociedade do medo? Uma sociedade que fica apavorada, assustada com relação ao STF, mesmo vendo os podres, os desmandos, as coisas erradas, não podemos falar nada, né? E essa é uma coisa também que eu reflito muito, tá? Porque eu gravo os vídeos aqui, né? Eu meto pau no STF, eu meto uns apelidinhos aqui também nos ministros, mas eu também fico com esse medo, né? Eu penso, cara, até que ponto, né? Eu tô falando aqui, em algum momento talvez não vá ter uma certa retaliação, né? Hoje ainda, quando eu tô gravando nesse momento, o meu canal ainda é pequeno, né? Mas vai que o meu canal cresça, dispare aí em breve, né? E daqui a pouco comece a chegar, né? Nessas pessoas, esses figurões aí, né? As brincadeiras, os comentários, as opiniões que a gente faz aqui, né? Se a gente vivesse numa democracia normal, seria absolutamente tranquilo, né? A gente poderia falar essas coisas sem se preocupar com nada, né? Mas nesse momento que nós estamos vivendo, né, de uma democracia relativa, para não dizer que estamos vivendo um outro regime aqui no Brasil, né? A gente tem que ficar meio com medo, né? Meio que assustado, né? Você fala as coisas, mas você pensa, putz, cara, será que vai dar boa falar isso, né? Será que não vai causar problema para mim falar esse tipo de groselha aqui, né? Então, sobre isso que nós vamos abordar aqui no vídeo de hoje, né? Vamos ver aqui a opinião do Fernando Schuller e eu também vou aqui dando as minhas opiniões, os meus pitacos também a respeito aqui das falas dele, tá? Mas, de acordo com o Fernando Schuller, não podemos deixar de nos furtar a caçar eleitoralmente aqueles que abusaram, atacando as instituições, falou o ministro Toffoli essa semana. Sim, o ministro da Suprema Corte, o ministro do STF simplesmente falou isso. Opa, por ter alguém aqui querendo me atacar, por alguém querer aqui fazer um relatório contra mim, não, tem que caçar eleitoralmente essa pessoa, tá? E de acordo com o Fernando Schuller, a frase funciona como uma síntese do transe político brasileiro que está acontecendo nos últimos anos. O roteiro, de acordo com ele, é conhecido. Denunciar condutas dos ministros do STF equivale a um ataque contra o tribunal como instituição e logo também uma agressão contra a democracia, né? Então, essa galerinha aí, a turminha do Gilmar Mendes, está usando esse escudo aí para eles se blindarem das coisas erradas que eles fazem, né? Então sempre que pegam eles aí fazendo coisa errada, sempre que é denunciado, sempre que aparece uma matéria, né, mostrando os podres dessa galera, eles falam: "Não, vocês não estão atacando a gente, vocês estão atacando o STF, vocês estão atacando a Suprema Corte, vocês estão atacando a democracia. Isso que vocês estão fazendo é antidemocrático". Ou seja, eles estão ali, né, se blindando, né, se colocando no papel de que a gente pode fazer os ossos podres aqui, a gente pode fazer um monte de coisa errada, porque se alguém tentar denunciar a gente ou atacar a gente, não, você não está atacando a gente, você está atacando a democracia. Você está atacando a Suprema Corte do Brasil, né? Então eles estão usando o STF como um escudo, a democracia como um escudo aí para fazer um monte de coisa errada. O ministro também afirma que sabe o porquê que o senador fez aquele relatório. Uma aventura para obter votos. E daí a ponte para o crime eleitoral. O desfecho semanal do caso todos conhecem. O senador passou ele mesmo para a condição de investigado. E a partir daí o seu futuro político é incerto. Pois bem, o senador Alessandro Vieira literalmente está correndo grande risco aí de perder o seu cargo, de ficar inelegível ou até mesmo de ser imputado como criminoso, crime de abuso de poder, abuso de autoridade, simplesmente porque ele fez um relatório, ousou fazer um relatório, né, indiciando ministros do STF, inclusive um relatório muito do bem embasado, viu? Muito do bem escrito ali, trazendo vários elementos ali factuais que sim, tá? Se a gente vivesse uma democracia normal, seriam tranquilamente aí motivos para que um PGR trabalhasse ou pelo menos quisesse investigar isso, né? Mas nós não vivemos uma democracia funcional, nós vivemos no mínimo uma democracia
democracia disfuncional, onde a gente tem um PGR que é amigo de ministro do STF, o PGR que deveria investigar, que deveria ser neutro, que deveria ser uma parte separada da Suprema Corte, não, ele é ali o amiguinho ali, é o prevaricador, né, como eu brinco aqui, né, é a múmia paralítica que fica lá parada, não faz nada, não faz aquilo que tem que fazer, que é um omisso e que não investiga todos esses escândalos que estão acontecendo aqui no Brasil, né, e quem tenta investigar acaba virando um criminoso. Observem que há um padrão nisso tudo. O ministro Toffoli foi o mesmo que abriu o inquérito das fake news no começo de 2019. Vocês lembram o porquê que o Toffoli abriu esse inquérito do fim do mundo, que está aberto inclusive até hoje, não tem objeto definido, não tem data para acabar? De acordo com Fernando Schuller, não havia nada em especial. Eram os mesmíssimos ataques, entre aspas, aos integrantes do STF, cuja conduta, seja ela qual for, passa sem muitas sutilezas a se confundir com a instituição e logo com a democracia. Sim, o inquérito do fim do mundo foi por causa do amigo do meu pai. Tá? Foi a revista Cruzoé aqui que ela fez uma matéria na época, lá no começo de 2019, aonde a Lava Jato chegava ali no Toffoli, né? Tinha lá o depoimento do Marcelo Odebrecht, né? Aonde ele confirmava, né? Que quem aparecia lá na planilha da Odebrecht, lá, quem era o amigo do meu pai, né? Porque lembram? A planilha da Odebrecht lá não aparecia o nome dos corruptos, dos políticos, né? Eles davam apelidos pra galera lá, né? E o apelido do Toffoli era o amigo do meu pai. Então, a hora que, né, a Lava Jato chegou no amigo do meu pai, foi exatamente a partir daí que eles começaram a desmantelar a Lava Jato, começaram a reverter todas as decisões da Lava Jato, perdoaram o Lula, perdoaram todo mundo que estava envolvido naqueles escândalos, e a partir daí eles impuseram esse inquérito do fim do mundo e começaram a perseguir aí toda a galera da direita e toda a galera lá que fez as investigações da Lava Jato, né? O primeiro ato, né, foi o ato número 1 aqui, né, desse golpe aqui do judiciário, foi exatamente a censura da revista Cruzoé, exatamente com aquela matéria lá do amigo do meu pai. Se há realmente um risco às instituições, o que deveria impedir a censura a uma revista? Por vezes me pergunto se teríamos chegado ao ponto em que chegamos se ao invés de censurar aquela investigação jornalística, tivéssemos feito o contrário, levado a sério, ido adiante, e investigado de fato o que havia para investigar. Em uma democracia é assim que funciona, né? Por quê, né, Toffoli? Por que você não deixou te investigarem, né? Por que você não deixou, né, descobrirem lá, né, o que você andava fazendo na época da Lava Jato, o que você fez nos verões passados, não, né? Vamos criar um inquérito aqui das fake news, um inquérito do fim do mundo aqui. Vamos censurar tudo, vamos para cima dessa galera que tá investigando a gente, não pode, né? Vocês estão atacando a democracia, investigando a gente, é proibido investigar ministro do STF. O jornalismo produz provas, mas não dispõe de poder. Se a máquina do Estado não se move, é provável que muita coisa acabe se acumulando debaixo de um enorme tapete. E por vezes é a imagem que me surge quando eu penso no Brasil de hoje, tá dizendo aí o Fernando Schuller, tá? Depois daquele episódio, o padrão se fixou. Desde 2019, foram anos de censura e coisas muito piores para quem praticasse qualquer tipo de modalidade de ataque ao STF ou aos seus integrantes. Na maioria das vezes, coisas bizarras. O ativista que aponta o dedo médio para o prédio do STF, não é uma piada. O PCO, pequeno partido comunista, com seu tweet que quase ninguém leu, dizendo alguma coisa sobre o STF que ninguém se lembra. A família de turistas que disse lá algumas ofensas em tom mais elevado no aeroporto da Europa, né, por cabeça de ovo, né? Todos esses aí estão pagando aí, né, estão respondendo criminalmente ou estão até presos aí por causa dessas coisas. O padrão se seguiu com o caso Tagliaferro. Sua crítica não era feita de julgamentos ou palavrões. Lembra do Tagliaferro? O Tagliaferro era ali um funcionário público, né, que trabalhou com o Xandão, né, e denunciou ali, né, abusos de poder, né, coisas erradas que o cabeça de ovo andou fazendo e a partir daí o que ele conseguiu com isso? Acabou que ele virou réu, né? Ele mostrando ali, né, que o Xandão, o cabeça de ovo, ele perseguia, né, certas pessoas, perseguia certos órgãos aí, certas revistas conservadoras, né? A Cruzoé perseguia aí gente de direita, o Xandão produzia provas, né? Produzia entre aspas, né? É uma outra palavra aqui, né? Mas eu não vou usar ela, né? Produzia provas, perseguia pessoas por opiniões políticas, quebrava o devido processo legal, enfim, todas as coisas que a gente já vem denunciando nos últimos 7 anos. O Tagliaferro, que trabalhou com ele, né, trouxe aí de uma maneira ainda mais efusiva, né? Ele era um cara, como eu disse, né, que trabalhava lá junto com o Xandão ali no STF, né? Então ele conhecia muito bem.
As suas denúncias têm fundamento? Não tem como saber, diz o Fernando Schuller. Ao invés de investigar, é o denunciante que é convertido em réu, né? Ou seja, né? O problema é o mensageiro, né? Vamos atacar o mensageiro, não a mensagem, né? Então o STF tem cada vez mais feito isso, né? Opa, qualquer um que traga uma mensagem aqui contra o STF ou contra algum membro da Suprema Corte vai virar réu, vai ser incriminado aí, vai ser preso, vai ter que responder por crimes, né? O sistema de poder se fecha, rechaça com uma nota qualquer responsabilidade e se volta contra o elemento crítico. E de novo me pergunto se não estaríamos melhor caso tivéssemos levado a sério e investigado com isenção aquelas denúncias, ao invés de empurrar para debaixo do tapete. Mais uma vez não encontro uma boa resposta. O padrão por esses tempos continua intacto. Um jornalista ou blogueiro no Maranhão arrisca investigar um carro usado pelo ministro, né, pelo Flávio Dino, pelo ministro Rocambole, e também vira réu, acaba na Polícia Federal, né? Mesmo destino do presidente da Unafisco. Sua crítica de que havia mais medo de se investigar certas autoridades do que o crime organizado deveria preocupar o Brasil. Mas ela era um ataque, não é mesmo? E era crucial para a nossa democracia que ele também terminasse de bico fechado. Ou seja, também né, virou um criminoso somente por dizer né, que investigar certas autoridades está mais perigoso do que investigar o crime organizado. Tudo isso para dizer que não há grande novidade nesse processo que agora se abre contra o senador Alessandro Vieira. Ele se converte na prática no nosso novo talha-ferro. Ao sugerir uma investigação no andar de cima, torna-se ele mesmo o investigado e por aí seguimos. Uma sociedade democrática vive da controvérsia e do risco. A imunidade parlamentar, em especial, é um tipo de licença que a Constituição garante, inclusive para o erro, pela razão simples de que sem a possibilidade de erro não há tomada de risco. O senador pode estar errado no seu relatório. Em uma democracia pode haver divergências em temas como esse, mas é o seu direito, sua função e a sua prerrogativa dizer o que pensa em um relatório. Sem isso, não existe parlamento que funcione. Se um senador é punido por ter uma opinião, por um relatório, qual que é a pergunta a se fazer, né? Qual é o efeito inibidor que isso tem sobre outros parlamentares? Exatamente, né? Se um senador que apresenta um relatório pode acabar sendo preso, pode acabar nunca mais participando de uma eleição, quem mais agora vai querer fazer um relatório? Quem mais vai querer punir aí algum ou querer investigar algum ministro do STF? Ninguém mais vai querer fazer isso, né? O pessoal vai querer tudo sair correndo aí, morrendo de medo de fazer alguma investigação. E é exatamente esse que é o resultado, né? O resultado é a criação de uma sociedade sem medo. E esse é o problema que o padrão está dizendo aqui o Fernando Schuller. Ele gera um efeito inibidor. Cada vez mais as pessoas vão ficando morrendo de medo e cada vez mais quem está no poder vai se sentindo poderoso, se sentindo deuses, né? Que ninguém pode criticar, que ninguém pode atacar, porque se atacar é um crime, vai todo mundo preso, vai todo mundo se dar mal, né? E é dessa maneira que está o Brasil hoje, né? Hoje você tem ali o pessoal do STF lá que ninguém mais pode atacar, criticar, porque senão os caras incriminam, processam, mandam prender, querem caçar direitos políticos, e essa tá aí a realidade do Brasil que o Fernando Schuller está trazendo aqui na matéria dele, né? Então, você concorda com ele? Estamos realmente vivendo uma sociedade do medo, cada vez mais as pessoas estão medrosas, assustadas, com medo de apontar as coisas erradas, ou você acha que não, que ele está errado, que ele está exagerando aqui, que não, ainda vivemos uma democracia maravilhosa, que ainda podemos sim falar mal dessa galera, né? Mas que tá tudo certo, que esses casos aí são casos isolados, que não correspondem à realidade. Qual que é a sua opinião? Diz aqui nos comentários o que você acha da visão do Fernando Schuller e também aqui dos nossos pitacos, das nossas opiniões que a gente deu aqui ao longo do vídeo, tá? Diz aqui o que você acha em relação ao STF ficar perseguindo pessoas aí que criticam ou que atacam aí, né, o modus operandi de alguns ministros lá do tribunal. Se você acha também que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas a entenderem a sociedade do medo que estamos vivendo hoje, clica no botão de compartilhar e manda esse conteúdo para os teus amigos, para os teus conhecidos, para todo mundo que você sente aí que pode se beneficiar e entender melhor o que vem acontecendo aí nos bastidores do Brasil, nos bastidores do STF, que decidiu punir, decidiu ir para cima, decidiu criminalizar todo mundo que ataca os imperadores, ataca os deuses do Olimpo que residem por lá, né? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like, de deixar sua curtida e também não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo, lembrando que todo santo dia
temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados, com tudo que vem acontecendo nos bastidores da política e da geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.